Olá, olá, eu saúdo a todos meus amigos e irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Eu sou Erivelton Soares, eu daqui, vocês daí e nós juntos, tratando de assuntos maravilhosos que visa conscientizar o povo de Deus quanto às questões da escatologia bíblica que já é realizada. Não existe fatos escatológicos, profecias em cumprimento, o que vão se cumprir. A Bíblia não se cumpriu até o capítulo 19 de Apocalipse, vai se cumprir ainda os demais capítulos. Mateus 24 não se cumpriu apenas até o capítulo 24 até o versículo 36, e vai se cumprir os demais ainda não. Tudo já se cumpriu em 70. Estamos mostrando aqui, por A mais B, a realidade bíblica de que realmente todas as coisas já se cumpriram, sempre trazendo conteúdos riquíssimos dentro dessas informações tão preciosas da graça de Deus, que está transformando uma geração para a glória de Deus, né? Nunca se falou tanto do preterismo como temos ouvido nessa geração, para a glória de Deus. Hoje, vamos trazer um tema altamente especial. Vamos falar a respeito da morte de Moisés. O que temos de observar aqui dentro da questão escatológica no que se trate da morte de Moisés? Com certeza, um grande tema, um grande assunto que iremos trazer hoje com exclusividade para a glória de Deus, e você vai aprender mais um assunto importante, relevante da escatologia bíblica. Desde já peço a você que deixe o teu like, tá? Compartilha nas tuas redes sociais de amigos, convida os teus amigos e contatos para estarem conosco aqui para ouvir, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Já ponho aqui o texto disponível, o texto bíblico que iremos utilizar, que é o de Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1, depois iremos ler do versículo 4 ao 7, que diz a palavra do Senhor assim: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. Versículo 4, disse-lhe o Senhor a Moisés: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos, quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Muito bem, meus irmãos escolhidos, mais que vencedores. Temos aqui um texto muito importante e deveras intrigante que precisamos analisar com profundidade, pois temos algo muito importante a identificar aqui. É muito comum que os estudantes da Bíblia se dirijam a Moisés como o libertador de Israel, falam da travessia do Mar Vermelho, né, que sob a liderança de Moisés eles conseguiram vencer o Egito, atravessar a pés enxutos no meio do Mar Vermelho. É comum a gente ouvir as pessoas, os ministros, falando da lei de Moisés, é comum na graça de Deus, né, principalmente, a gente sempre está tratando dessa questão da lei de Moisés e todas as suas atribuições como meio de justiça, porém, nunca se fala da morte de Moisés e quão grande é esse mistério. Por quê? Porque é uma morte misteriosa. Temos pontos interessantes que encontramos aqui nesse texto. Vamos refletir. Veja o que o texto diz. Moisés não entrou na terra prometida, isso aqui a gente já sabe de praxe, a gente conhece muito bem, porém, ele morre com 120 anos em pleno vigor, ou seja, o texto quer dizer que Moisés morreu em plena capacidade de gerar filhos, continuar gerando filhos, ele morreu nessa capacidade física. E terceiro ponto, que a gente observa muito bem, que Deus sepultou Moisés. Foi Deus que sepultou Moisés. O texto é claro. Versículo 5 de Deuteronômio 34. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura, ou seja, quem sepultou foi quem o próprio Deus sepultou Moisés. Perfeito?
Interessante, pois a morte de Moisés parece quase sem importância para a mensagem da Bíblia, né? Embora que Deus tenha sepultado Moisés, ninguém leva muito em conta o que aconteceu, nem mesmo o povo de Israel, que embora eles enlutaram a morte de Moisés, né? Mas não procurou identificar onde é que ficava a sua sepultura. Isso é muito importante a gente observar. Não teve um funeral comum, não foi embalsamado segundo os costumes egípcios, né? Apenas o corpo sumiu e ninguém ao longo da história fez questão de saber onde está o tal corpo, né? Onde se encontra o corpo de Moisés, na verdade, você não vai encontrar nem mesmo o sucessor de Moisés, né? Procurando saber onde é que estava, onde foi sepultado Moisés. Então, é um mistério essa questão aí. Vejamos um texto muito importante que eu acredito que vai clarear o nosso entendimento nessa questão, que se encontra lá em Lucas, capítulo 16. A gente começa aqui, então, a adentrar os pontos que vai fazer com que a gente possa obter o entendimento desse mistério. Vamos lá, então, para Lucas. Eu falei, Lucas, capítulo 16, verso 19 em diante. Um texto bem conhecido nosso, o rico e Lázaro, né, que morreram, foram sepultados, e acontece toda uma questão importante que devemos levar em consideração. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente, conforme suas riquezas, né? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu, morreu o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, no Hades, tá? No inferno de fogo, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá para passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha que coisa interessante. Está clareando aí o entendimento, conforme o texto apresentou, como é que, nos dias de Cristo, conforme a gente encontrou aí nesse verso, os 5 irmãos do homem rico poderiam ouvir a Moisés se ele tinha morrido há milhares de anos atrás, conforme diz aqui no verso 31. Veja que Abraão afirmou que Moisés não estava morto, para que, vindo a ressurgir, viesse a pregar para os 5 irmãos do homem rico. Moisés estava sepultado, mas diz Abraão que Moisés estava ainda pregando, ensinando a sua palavra. O que é que isso quer dizer? Que a lei estava em vigor naqueles dias. E muitos dos ouvintes da lei de Moisés estavam negligenciando as ordenanças da antiga dispensação. E o fato da lei estar em vigor, permanecer em vigor, mesmo depois que Moisés tinha sido sepultado pelo próprio Deus, porém ele estava vivo por meio de sua aliança, da aliança que Deus tinha feito com ele, que era a lei que estava ainda em vigor. Se eles não ouvem Moisés e os profetas, estão entendendo a questão? Se eles não ouvem a lei, se eles não estão dispostos a obedecerem a Deus por conta da lei, ou seja, Moisés estava vivo por consoante da permanência da lei, ou seja, Moisés, por via da lei, estava ainda admoestando a Israel
pelo fato da antiga aliança. Esse foi o sentido pela qual Deus sumiu com o corpo de Moisés, porém, onde ninguém pôde encontrar. Por quê? Porque, embora ele tivesse não entrado na terra prometida, tivesse sido morto e sepultado, mas o corpo nunca encontrado. Porque durante esse período, né, a lei estava em vigor, a lei estava ainda manifestando a forma de justiça pela qual os homens pudessem estar diante de Deus. Israel, na verdade, era o corpo de Moisés na velha aliança, meu irmão, minha irmã. Israel era o corpo de Moisés. O apóstolo Paulo ele fala isso muito bem, né? Quando a gente vai aqui em 1 Coríntios capítulo 10, olha só, é muito interessante esse texto aqui, 1 Coríntios capítulo 10, diz aqui no versículo 1 e 2, olha só, o apóstolo Paulo chamando a atenção daqueles irmãos, né? Igreja de Corinto, que era uma igreja gentílica, ele diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha só, todos aqueles que saíram do Egito, né, foram batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Então ele começa a tratar da questão do corpo. Vejam, o povo de Israel foram batizados em Moisés, foram unidos no mesmo corpo. Moisés era o líder, o cabeça daquela nação, o cabeça daquele corpo. Estão entendendo? O fato pela qual Moisés não tinha o seu corpo apresentado, ou seja, o lugar de sua sepultura, é porque a Israel da velha aliança era o corpo de Moisés, estava em vida, não estava morto ainda, né? Embora o próprio Moisés não estava em cena, porém, o corpo de Moisés, né, que era o povo da velha aliança, a Israel das 12 tribos, estava ainda em ascensão, estava vivo. Eles que estavam justamente sob submissão da antiga aliança. Era o corpo de Moisés, e Moisés, por conta da lei, da primeira dispensação, era o cabeça daquela nação. Veja que a aliança tinha sido feita em Moisés, né? E assim foi durante todo o tempo, até a queda de Jerusalém em 70. Quem se submetesse à lei estava submisso a Moisés. Era ele que os guiava. Era ele, era o próprio Moisés. Essa foi a mensagem da graça com respeito à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ele traz à tona a questão de Moisés e todo o seu propósito ministerial, onde levantou a primeira aliança, a aliança da lei, trazendo na pessoa de Cristo a questão da aliança da graça. Uma vez que o povo saiu da terra do Egito, né, e através da nuvem e do mar foram batizados, passaram a ser um só corpo, onde Moisés era o cabeça. Quando o apóstolo Paulo vai enviar a sua epístola aos irmãos da Galácia, ele traz algo também incrível nessa questão. Ele diz aqui, olha, Gálatas capítulo 3, no versículo 27, o que é que ele diz aqui na palavra? Olha só, o que é que ele fala? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Olha que coisa linda. Agora Paulo está tratando com os irmãos da Galácia, né, quanto à questão daqueles que estavam debaixo da antiga aliança, concernente a Moisés, fazendo parte daquele corpo. Agora, mediante a mensagem da graça, eles estavam revestidos de Cristo, não mais em Moisés. Revestistes, cobristes de Cristo, ou seja, pela fé em Cristo, mediante a pregação do Evangelho, aqueles que estavam no corpo de Moisés, devido à submissão dos mandamentos da lei, ou até mesmo os sem leis, né, que não tinham lei, porém alienados e vivendo sem o entendimento de Deus no mundo, para ser salvo, passou a estar no corpo de Cristo, vivendo mediante a fé nele. O versículo 28 e 29 atesta isso muito bem. É muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo que, mas os gentios não tinham lei, mas eles estavam alienados, não estavam debaixo da lei para que pudessem estar debaixo de pecado. O pecado, meu irmão, minha irmã, adâmico é antes da lei, tá bom? Entenda isso. O pecado adâmico é antes da lei. A lei, ela apenas trouxe a lume o pecado, trouxe o conhecimento do pecado, porém não abolia o pecado, não extirpava o pecado, apenas prejudicava o homem na morte, cujo qual ele já estava. Através do sacrifício, não poderia remover o pecado,
Porém, os gentios, sem Cristo, embora sem a lei, para que pudesse sanar o pecado, embora a lei não sanasse o pecado, né? Mas estavam condenados por conta de Adão, pelo amor de Deus. Né? Não, mas os gentios não estavam debaixo da lei, mas estavam em Adão. Todos pecaram, porque todos destituídos estão da graça de Deus. Uma vez que, pela fé nele, estamos ligados, com certeza essa morte seria completamente extirpada. Aí no versículo 28 e 29, deixa isso muito claro. Diz aqui, olha, dessarte, não pode haver judeu nem grego, olha, judeu nem grego, né? Veja que os gregos não estavam debaixo da lei. Os gregos não estavam submissos à lei, pela qual ele pudesse estar revestido de Cristo para que pudesse herdar a salvação, né? Mas eles, uma vez pela fé em Cristo, também estavam contidos na aliança, porque a mensagem da graça se expandiu aos gentios. Ela diz assim, desarte não pode haver judeu mais na aliança da graça, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, pela fé nele, né? Então, nem judeus, nem grego, nem escravo, nem liberto, pela fé em Cristo, passou a estar revestidos nele, porque fostes batizados nele, em Cristo Jesus, uma vez que pela fé você reconheceu o seu senhorio por meio do evangelho. Aí no versículo 29 ele diz, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, porque descendente pela fé, porque Abraão foi justificado por fé, não por obras, glória a Deus, por fé, não por obras. Então, os gentios, ouvindo essa mensagem de Cristo, passaram a estar agora fazendo parte da família de Deus. E aqui que começa o mistério da morte de Moisés a ser entendido. O corpo de Moisés era um corpo constituído de um povo que terminava na sepultura, porque a lei dos mandamentos era imperfeita para justificar quem por ele se submetia. Né? Então, o corpo de Moisés, né, o que constituía aquele povo, terminava na sepultura. Não tinha vida eterna. Terminava ali, porque a lei dos mandamentos, era imperfeita, não justificava ninguém. Era um ministério de condenação e morte. A todos aqueles que submetessem a Moisés, que estava naquele corpo, cujo qual ele era o cabeça, era um corpo que ficava na sepultura. O corpo de Cristo é um corpo constituído de um povo que não pode ver a morte, porque a morte foi vencida, porque a graça de Deus tem os conduzido para a eternidade, mediante a fé somente. Jesus ressuscitou. Jesus saiu do túmulo, ao contrário de Moisés. Moisés foi sepultado, ninguém encontrou o corpo. Jesus ressuscitou. Então, uma vez que os gentios passaram a estar submissos a Cristo, revestidos no Senhor, batizados nele pela fé, automaticamente, esses que são de Cristo, que fazem parte desse corpo, passaram a ter vida eterna com Deus. Glória a Deus. Por isso que a questão de estar revestido em Cristo, né, é muito séria, porque a pregação do Evangelho estava transmitindo esse entendimento aos santos de todo o oicomene. Quando a mensagem foi alcançada em todo o mundo oicomene, no primeiro século, a região onde o exército romano exercia domínio, onde a pregação chegou em todo o mundo, era justamente trazer à tona essa questão de estar revestidos em Cristo, porque em Moisés não havia justificação nem salvação, somente na pessoa do Senhor Jesus. Então, por via da pregação do Evangelho, né, sendo transmitido, esse entendimento aos santos foi com que eles entenderam muito bem que Moisés, ele não tinha como manter, né, manifestar uma eternidade para aqueles a quem nele seguisse. Deus tinha sepultado Moisés, o corpo biológico, mas o corpo constituído lá no mar, que passou pelo Mar Vermelho, que estava debaixo da antiga dispensação, continuou vivo até a queda de Jerusalém em 70, onde esse corpo foi completamente destituído para sempre. Entendemos com isso que o fato pela qual Deus sepultou Moisés seja o antitipo da morte e o sepultamento de Israel das 12 tribos em 70. Veja que da mesma forma que Deus sepultou Moisés, foi o mesmo Deus que sepultou a Israel das 12 tribos. Glória a Deus. Incrível, não é isso? Maravilha. Então você vê como as coisas se encaixam de forma escatológica, a questão da morte de Moisés ter acontecido lá atrás, porque já apontava para o perfeito na pessoa de Jesus Cristo.
naquilo que se manifestaria na nova aliança. Então, uma vez que é Deus que sepulta Moisés, o corpo, mas o corpo que era a nação de Israel permanecia vivo mediante a lei que estava em vigor, morreu também, foi sepultado pelo mesmo Deus. Lá em 70, quando Jerusalém caiu, essa Israel foi também sepultada pelo mesmo Deus. A questão pela qual ele tinha sido morto e sepultado com 120 anos, mostra que ainda ele estava em vigor, justamente apontando o fato que, ao decorrer dos tempos, até 70, Moisés ainda gerava filhos, né, que estavam permanecendo em seu corpo, né, naquela família debaixo da antiga dispensação. E o fato pela qual Moisés ter sido proibido de entrar na terra prometida e ficar apenas olhando de longe é porque Israel não poderia herdar a nova terra no corpo físico, meu irmão, minha irmã. Esse é o mistério, que a gente compreende isso muito bem aqui, quando a gente começa a levar as coisas a sério, desse ponto da morte de Moisés e o plano redentor da pessoa de Jesus Cristo, o evangelho chegando aos gentios, o fato pela qual os gentios tinham que ouvir e pela fé nele estar completamente no corpo de Cristo, revestidos do Senhor, deixa muito claro na pessoa de Moisés que ele, né, olhou apenas e não entrou. Por quê? Porque Israel não poderia herdar a nova terra no corpo físico. O novo céu e a nova terra são provenientes daqueles que foram nascidos do Espírito. O reino é espiritual, por isso que eles teriam que nascer de novo. Carne é carne, espírito é espírito. Moisés ficou olhando de longe, não entrou. Por quê? Porque ele não tinha como entrar pelo fato da novo céu, nova terra, porque apontava para a nova aliança, é um ministério do Espírito. Então, ele não tinha como entrar de forma nenhuma. Eles teriam que ser revestidos de Cristo e não permanecer em Moisés, que era carne. Por isso que, por mais que a mensagem tivesse sido ministrada a eles, porém, eles rejeitavam a Cristo a todo tempo. A mensagem chegou aos judeus, mas eles rejeitaram a Cristo Jesus pela mensagem que ele estava trazendo o tempo todo. E essa incredulidade deles os levou à ruína, e assim como foi com Moisés, e aquela geração olharam de longe, porém não herdaram o reino de Deus. Só os da fé. Depois você lê com carinho, tá? Anote aí, Números capítulo 20, do versículo 9 ao 12, depois você lê também Números capítulo 27, do versículo 12 ao 17, e também inclua nessa tua leitura Deuteronômio, capítulo 1, no versículo 35 ao 39. Depois você faz uma leitura nesses versos, nesses textos, e você vai entender muito bem essa questão de Moisés não ter entrado na terra prometida, do porquê que ele não ter entrado, justamente por conta da sua incredulidade. Então é isso, né? A gente vê muito bem, fica muito claro toda essa questão que a gente abordou aqui na nossa mensagem, no nosso estudo dessa oportunidade. Moisés não entrou na terra prometida, por quê? Porque ele era... o ministério é espiritual, tinha que se revestir de Cristo, né? Então ele não podia de forma nenhuma entrar, apenas ficou olhando de longe pelo fato da sua incredulidade. Essa incredulidade levou o fato dele não entrar, justamente porque ele era carne, tinha que ser espírito. Isso só vi mais na frente por meio de Jesus Cristo. Morreu com 120 anos, em pleno vigor, porque ele estava gerando filhos, ainda embora tivesse sido sepultado por Deus, porém o corpo não foi encontrado, ainda ele conseguia gerar filhos mediante a pregação da antiga aliança, a permanência do antigo pacto. Aqueles que se submetiam estavam debaixo de Moisés, né, sob a submissão de Moisés, e Deus, tendo sepultado Moisés, aponta para o fato que lá na frente Deus iria sepultar a Israel das 12 tribos por conta da sua incredulidade. Então está aí mais um estudo maravilhoso e que realmente trouxe mais uma parcela de entendimento para todos nós concernente às questões da nova aliança, né? Moisés, a terra prometida que estava sendo trazida por Moisés, o seu povo proveniente da lei, na verdade era o antitipo de Cristo e o seu reino em uma aliança eterna, proveniente tão somente da fé. Essa é a mensagem escatológica do mistério da morte de Moisés, tá bom? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome do Senhor Jesus. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus.